Olá, caros alunos. Nós já falamos em diversos vídeos sobre Sócrates, falamos sobre sua vida, sobre sua filosofia, mas hoje eu gostaria de focar num ponto que geralmente nós passamos um pouco rápido ao falar da morte de Sócrates, ou das razões que levaram, que fizeram com que ele fosse condenado à morte. Olha, para a época, do ponto de vista jurídico, estava claro que ele tinha cometido um crime. Qual que era o crime? Não acreditar nos deuses da cidade. Né? Por quê? Porque ele acreditava num Deus superior e também corrompia os jovens, porque eles ensinavam exatamente essa doutrina. Lógico que nós, filósofos, tendemos a pensar nessa corrupção de uma forma positiva, né? No sentido, um tipo de incentivo ao pensamento crítico, que não seria muito bem visto por aqueles que estavam no poder naquela época. Né? Aliás, Sócrates, como a gente consegue observar numa pequena obra de Platão chamada Apologia, a Apologia de Sócrates, ele vai se defender corajosamente no tribunal. Vai tentar demonstrar que ele estava com a verdade, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu convencer os juízes que ele estava com a verdade, né? Então ele acabou aceitando a condenação e se recusou a fugir do cárcere, ou seja, da prisão. Apesar dos amigos dele terem incentivado, não, foge, Sócrates, né? E Sócrates não quis fugir. Mas por quê? Por que ele não fugiu? Exatamente porque ele defendia que, apesar de tudo, nós temos que observar a lei. E a fuga teria significado uma violação do veredicto, ou seja, da lei. Ele vai defender que a verdadeira arma que o ser humano dispõe é a razão, né? E é através da razão que ele vai persuadir as pessoas, né? Que ele vai tentar alcançar seus objetivos. Então, se ele não conseguir fazer isso, ele tem que se conformar. Ele não pode apelar para a violência, por exemplo. Ou seja, Sócrates ele vai defender a não violência e a observância das leis. E principalmente nesse caso, a defesa da obediência, fazendo uso da razão para que ela seja cada vez mais justa. Ok, mas eu iniciei o vídeo falando que a condenação de Sócrates, do ponto de vista jurídico, para a época, né, lógico, tinha uma sustentação, porque ele não acreditava nos deuses da cidade. Então, muita gente pode ter pensado, então, em que ele acreditava, né? Qual que era a concepção de Deus de Sócrates? Qual que é a concepção que ele ensinava, a ponto de oferecer aos inimigos dele um pretexto para condená-lo à morte? Olha, a sua concepção era uma herança dos filósofos naturalistas, aqueles que buscam entender a arqué, do cosmos, da física, sobre os quais eu já falei em algumas aulas, né? Que viam na natureza uma inteligência ordenadora, ou seja, o cosmos. Mas Sócrates, ele tira um pouco desses filósofos aquela visão fisicista, né, da physis, né, e desloca para um plano afastado dos pressupostos próprios da filosofia da natureza anterior. Para Sócrates, o mundo e o ser humano, eles são constituídos de tal modo, ou seja, com ordem, com finalidade, que existe para eles uma causa adequada, que seria o quê? Uma causa inteligente, ou seja, ordenadora, finalizante. Nós vimos que Sócrates, com sua ironia, ele lembrava aqueles que rejeitavam esse raciocínio que nós possuímos apenas uma pequena parte de toda a inteligência do mundo, né? Por isso ele dizia, só sei que nada sei. E esse seria o primeiro passo para chegar ao conhecimento, né? Admitir que não sabe, né? Admitir a própria ignorância, né? Dessa maneira, o Deus de Sócrates seria a inteligência que conhece todas as coisas, sem exceção. E é atividade ordenadora e também providência. Mas esse Deus, enquanto providência, ele se ocupa do mundo de uma forma geral e dos seres humanos de uma forma geral, mas não do ser humano individualmente. Essa concepção que olha para o ser humano enquanto indivíduo vai surgir com o cristianismo depois, né? Mas voltando aos motivos da condenação, entre as acusações contra Sócrates, estava também a de que ele era culpado de introduzir novas entidades divinas, que em grego era traduzido por daimon, daimonia, né? Mas ao contrário do cristianismo, que vai surgir 4 séculos depois, essa concepção do demônio, né, traduzindo, né, não seria uma concepção negativa, ou ruim, ou má, né? Citando um trecho da Apologia de Sócrates, o que ele entendia como daimonia, né? A razão é aquela que muitas vezes, e em diversas circunstâncias, ouviste dizer, ou seja, que em mim se verifica algo de divino e demoníaco, precisamente aquilo que Melito, ou seja, o acusador, né, jocosamente escreveu no seu ato de acusação.
É como uma voz que se faz ouvir dentro de mim desde quando eu era menino e que, quando se faz ouvir, sempre me pede de fazer aquilo que estou a ponto de fazer, mas que nunca me exorta a fazer. Olha que interessante, olha, por esse trecho dá para perceber que o daimônio, né, socrático, ou seja, essa entidade divina, uma voz divina, me impedia de fazer algumas coisas, né? E ele interpretava isso como uma espécie de sortilégio que o salvou várias vezes dos perigos ou das experiências negativas. Era como se fosse uma voz da consciência ou na concepção cristã, um anjo da guarda, né? Mas é importante ressaltar que o daimônio, ele não tem nada a ver com o campo das verdades filosóficas. Vou explicar melhor. Olha, esse daimônia, voz divina interior, ele não revela em absoluto para Sócrates a sabedoria humana, né, de que ele é portador, nem em qualquer das propostas gerais ou particulares da sua própria ética. Para Sócrates, os princípios filosóficos extraem sua validade do logos, e nós vimos que logos é razão, e não de uma revelação divina. Essa ideia de revelação divina como verdade vai surgir na Idade Média, né? Outra coisa importante é que essa voz divina não o incentivava a agir, mas sim impedia que ele agisse em determinados momentos, impedia de fazer coisas particulares que pudessem trazer prejuízos a ele. Nesse sentido, esse daimônia, ele não tinha nenhuma atuação epistemológica, fazendo Sócrates chegar a um determinado conhecimento, e nem também tinha uma atuação ética, pois ele impedia que ele fizesse algo sim, né, que lhe trouxesse prejuízo, mas apenas em relação à sua vida particular, não motivava nenhuma atitude para com as outras pessoas, etc. Então, quer dizer, você pode descartar essas concepções, tanto cristãs, como éticas, como epistemológicas. Acho que com essas abordagens a gente consegue então entender os motivos que fizeram com que Sócrates fosse tomado como impiedoso e levado à condenação. E é basicamente isso que eu queria trazer à tona nesse vídeo. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.